Com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação, com barra de ouro, ele fará de quadrilha comigo? Ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha, teus filhos, roubando milhões de empresas. Será possível que a solução para a tragédia moral, a tragédia econômica, social que nós estamos vivendo hoje é voltar ao passado que deu causa a essa tragédia? E hoje o que nós vemos aqui não é apresentação de propostas, mas ataques mútuos para ver quem roubou mais, para ver quem é mais incompetente, para ver quem é mais insensível. Eu estou aqui para colocar você, eleitor cidadão, no centro do debate. O último debate dos candidatos à presidência no primeiro turno, realizado pela TV Globo, teve de tudo. Pancadaria verbal entre Bolsonaro e Lula, que foi pressionado por todos os adversários no tema da corrupção, Simone Tebet com uma pegada mais propositiva, Ciro Gomes mirando nos líderes das pesquisas, especialmente o petista, e até um embate inusitado entre Soraya Tronic e o Padre Kelmon. Seu candidato, que é nem estuda e nem trabalha, o senhor não estudou. E dizer mais, não deu extrema-unção porque o senhor é um padre de festa junina. Padre Kelmon também tirou o Lula do sério. Na verdade, foram tantas as ofensas entre os candidatos, ao longo de mais de 3 horas de debate, que houve 18 pedidos de direito de resposta, dos quais 10 foram atendidos. Mas o que vale mesmo é a percepção dos eleitores sobre o confronto direto, que pode ter sido decisivo para a definição do voto de quem chega à antevéspera da abertura das urnas sem ter feito a sua escolha. Segundo o Datafolha, não é possível afirmar se a eleição presidencial será decidida já no próximo domingo, em primeiro turno, ou se haverá segundo turno. Lula tem 50% dos votos válidos. Jair Bolsonaro tem 36% dos votos válidos. Ciro Gomes, 6%. Simone Tebet aparece com 5% dos votos válidos. Simone Tebet e Ciro Gomes estão tecnicamente empatados. No Ao Ponto desta sexta-feira, que a gente produziu a quente durante a madrugada, o editor executivo Paulo Celso Pereira e o editor de política Tiago Prado analisam o saldo desse embate decisivo e projetam o seu impacto nas urnas. Eles também avaliam os resultados da pesquisa Datafolha, divulgada horas antes do último encontro entre os presidenciáveis. Fique com a gente. Tiago Prado e Paulo Celso Pereira. Nas nossas reportagens durante os principais eventos da campanha, nos debates, nas sabatinas, a gente tem feito uma pergunta singela que os colunistas do Globo respondem. Quem ganha, quem perde? No debate da TV Globo, o último da campanha do primeiro turno, Paulo Celso, quem ganhou e quem perdeu? Tico, eu acho que é mais fácil analisar quem perdeu do que quem ganhou. Eu acho que quem perdeu foi o presidente Bolsonaro, porque ele está disputando, claramente, né, as pesquisas apontam uma eleição completamente polarizada entre ele e o presidente Lula. A distância entre os dois é relevante, a gente vai entrar aqui mais à frente para discutir o Datafolha dessa quinta-feira, mas a distância deles é de 14 pontos ainda no primeiro turno. O ex-presidente Lula pode vencer ainda no primeiro turno, isso é uma questão em aberto. E o presidente Bolsonaro precisa crescer significativamente. E eu acho que ele fez um debate, especialmente o início do debate, que é o momento que tem mais gente vendo o debate. Ele radicalizou, ele fez falas muito agressivas, e eu acho muito difícil ele ter ganhado eleitores novos. Ele precisa conquistar uma fatia relevante do eleitorado, que hoje está com o Ciro, com a Simone ou indecisos. Essa fatia é de cerca de 14% de fatia disponível, digamos assim, uns 15% do eleitorado. E eu não acho que ele tenha ganhado eleitores novos, eu acho que ele pode ter mantido seus eleitores. Acho difícil ele ter perdido votos, mas acho que ele não ganhou, que era a missão dele no debate. Acho que, mais uma vez, a senadora Simone Tebet foi quem teve melhor desempenho, na minha opinião. Acho que o Ciro Gomes se saiu bem também. Acho que são os destaques positivos, assim. Num debate que, infelizmente, acabou marcado muito mais
pelo folclore e pelos ataques muito graves, né? No início, especialmente no primeiro bloco, acho que foi um bloco muito violento. Eu conversei com algumas pessoas que assistiam o debate que não são do mundo da política e todos reclamando muito disso, de um momento, muita violência, pessoas querem solução para a sua vida e realmente um nível de ataques muito grande. Acho que para o presidente Lula, a situação dele, não acho que ele saiu bem no debate, não acho que ele tenha tido um desempenho positivo, não acho que ele tenha conseguido conquistar uma massa de eleitores que estavam em dúvida se iam votar nele. Acho que ele foi muito agressivo em alguns momentos, acho que ele se saiu mal e realmente perdeu o controle, especialmente com o padre. O senhor é um ator, mente o tempo todo. Como é que o senhor não... O senhor deveria respeitar um padre. Você é padre, tá fantasiado, rapaz. Fantasiado? Me respeita. Senhores, por favor. O senhor deveria me respeitar. Mas, no fim das contas, ele tem uma vantagem grande e a inércia trabalha a favor dele. Não acho que ele tenha perdido um percentual relevante dos votos dele nesse debate. Não acho que ele tenha cometido uma grande gafe que possa lhe custar pontos. E acho que ele ajustou mais o discurso que ele tinha ido muito mal no debate da Band, que era o discurso sobre corrupção. Acho que ele partiu para o ataque. Quando ele foi confrontado com isso, ele foi para o ataque. Não acho que ele saiu bem, mas acho que ele melhorou o seu discurso em relação àquele desempenho muito ruim diante. Mas é isso, o empate para ele é vitória. Ele é quem está à frente. Então, não acho que para ele o resultado tenha sido ruim. Acho que para o presidente Bolsonaro precisava vencer com folga. Acho que sim, acho que foi um resultado ruim. Bom, vou abrir uma divergência aqui então na nossa conversa, acho que isso que é bom, né? Sobre a pergunta, Maltica, como eu acho que a grande pergunta nesse momento, diante das pesquisas, no domingo, é se a eleição termina no primeiro turno ou não, para mim foi um debate em que o Lula não aproveitou a oportunidade de conquistar eleitores indecisos ou que estejam ali com Ciro e Simone, que justamente podem dar a vitória a ele no domingo. Então, acho que nessa resposta, assim, quem perde com esse debate, para mim, foi o Lula, tá? Como o Paulo Celso falou, e aí eu acho que a gente até converge aí, claro que ele perdeu ali, nitidamente, a estribeira ali com o padre Kelmo ou padre Kelson, gente? Porque essa foi a grande confusão aí da noite. Candidato padre, acho que é um candidato que não pontua nas pesquisas, o Lula não tem nada que se estressar daquele jeito ali. Vi um Lula tenso. O tema corrupção, principalmente no primeiro bloco, apareceu muito e eu só vi o Lula posicionando um bom argumento sobre corrupção no terceiro bloco, quando ele usa ali as questões das denúncias dele, nesse momento, tendo sido, enfim, derrubadas ali no Supremo, as condenações dele. Esse é o melhor argumento que o Lula tem. Os piores argumentos que o Lula tem é ficar perguntando, por exemplo, para o Luiz Felipe Dávila qual é a fonte dele, quando o Luiz Felipe Dávila diz que houve dinheiro devolvido para os cofres da Petrobras, dinheiro roubado, fruto das delações premiadas. Acho que o Lula ali, ele erra, porque isso não tem pergunta para se fazer de fonte. Houve dinheiro roubado da Petrobras e houve devolução. Então, acho que para o Lula, o debate foi uma perda de oportunidade. Eu vi um Lula muito mais leve, por exemplo, na entrevista do Jornal Nacional. Eu vi um Lula muito mais leve no programa do Ratinho, por exemplo. Acho que foram momentos ali em que foi um Lula que buscou mais um eleitor ali de centro, ali, que está hoje ali com Ciro e Simone, ou indeciso, e que ele precisa ali desses pontinhos na reta final. Sobre o Bolsonaro, e concordo com o Paulo Celso, assim, o Bolsonaro, mais uma vez, faz um debate ruim. Eu acho que ele entrou num modo Carluxo ali no primeiro bloco, no segundo bloco, que, de novo, são formas de pensar a campanha que deram certo em 2018, que eu acho que, assim, não darão em 2022. Que CPI é essa da farsa que você vem defender aqui? O que achou a meu respeito? Nada. Que dinheiro de propina? Não teve propina? Propina teve, com o senhor Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste. Se ele ficando apenas no repertório de explorar o antipetismo, já está provado que ele não consegue avançar com isso, assim. E acho que nos confrontos com Soraya e Simone, o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro, que a gente vem falando aqui ao longo da campanha contra as mulheres, ainda que ele apresente bons argumentos ali com a Soraya, trazendo ali a questão dos cargos que ela pediu, ainda que com a Simone no embate ali sobre
conquistas do agronegócio no governo dele, a forma continua sendo ruim. Então ele teve um momento que ele chegou para Soraya nessa questão dos cargos e falou que ela ficou chupando o dedo. Novamente é uma maneira grosseira de se referir às mulheres. Então acho que Bolsonaro também não fez um bom debate, concordo com o Paulo Celso, mas a grande pergunta de domingo não é mais assim se uma virada vai acontecer, é se o Lula vence ou não no primeiro turno. E nesse sentido, eu acho que o Lula perdeu uma oportunidade nesse debate, o que não quer dizer que no domingo, né? Acho que campanha tem a análise do ponto de vista da comunicação, que a gente faz aqui, e a coisa do reflexo no resultado, a gente não tem bola de cristal aqui para saber, né? Mas acho que do ponto de vista da comunicação, o Lula não foi bem, não. Agora, em relação ao Bolsonaro, você não acha que isso também foi uma estratégia, Thiago e Paulo Celso, né? Ele foi muito agressivo no primeiro bloco, onde ele sabe que a audiência é maior. E aí ele foi no que ele sabe fazer, atacou corrupção, falou de pauta de costumes, né? O Bolsonaro não faz um embate em propostas porque ele tem o que mostrar de realizações do governo. Então ele vai em agenda de costumes e em corrupção. E nos outros blocos, ele simplesmente fugiu do embate. Todas as vezes que ele pôde escolher para quem perguntar, e inclusive com tema livre, ele escolheu candidatos que tabelavam com ele, ou o Padre Kelman, ou o Felipe Dávila. Ele fugiu desse confronto direto com o Lula, me parece que de forma calculada, né? Carol, no intervalo do debate, no intervalo entre os blocos, os candidatos têm acesso aos seus assessores. E esses assessores, todas as campanhas fazem isso, pelo menos as sólidas. Acredito que o Padre não tenha uma equipe grande por trás, mas todas as campanhas relevantes fazem grupos focais de eleitores para ver como eles avaliam. Eu acredito que no intervalo do primeiro para o segundo bloco, teve uma orientação ali da equipe para o Bolsonaro mudar o tom. Eu acho que houve uma mudança muito brusca de tom do primeiro bloco para os outros. Ele trouxe o caso do Celso Daniel, né, para o debate. Foi uma surpresa, né? Ele não tinha feito esse movimento na campanha. Sim. Falou que o Lula é acusado de ser o mandante do assassinato do ex-prefeito. Ele tentou buscar Celso Daniel, uma fala da Mara Gabrilli, a vice da Tebet, a Jovem Pan, e a partir dali ele estruturou essa pergunta e a resposta não foi bem a que ele queria. Agora, eu lamento esta questão ser trazida num debate neste momento tão importante da história do Brasil e ser dirigida a mim. Eu acho que falta ao senhor coragem de perguntar isso ao candidato do PT, que segundo o senhor é envolvido, que está aqui. Não, exatamente. Eu acho que ele radicalizou muito e depois ele, ao longo do debate, no final, então ele abaixa o tom de vez. Acho que não funciona isso. Acho que o Bolsonaro a gente vem falando disso aqui nas últimas semanas. Acho que a segunda metade da campanha dele é uma campanha super radical. Eu não sei se de fato existe algum grupo, né? O grupo do filho dele, Carlos Bolsonaro, que nitidamente é o grupo vencedor na construção dessa narrativa. Eu não sei se eles acham que 2018 vai se repetir, então que ele precisa manter esse tom, porque é assim que ele se fez da política. Ele nunca foi bom como um insider, ele tem que ser um outsider. Então, já que não funcionou, a primeira metade da campanha ele seguiu a orientação dos aliados recentes do Centrão e tentou mostrar o que é do governo. Não funcionou, porque ele não conseguiu decolar. A bem da verdade, as pesquisas mantêm mais ou menos o mesmo nível desde o início. E aí parece que na segunda metade da campanha, ali meio em torno do 7 de setembro, ele radicaliza a campanha inteira. Acho que o debate, esse início do debate é simbólico disso, e ele vai meio que para um tudo ou nada, tentando ser quem ele sempre foi. Eu não acho que a população tem energia para aguentar mais isso. Assim, e essa é uma dúvida que eu tenho sobre domingo. Acho que isso que o Thiago colocou é muito verdade. Assim. Eu acho que são duas grandes questões. A do momento é se termina domingo, e a outra é quem vai ganhar a eleição. Acho que, voltando ao início, acho que para o Lula, a chance dele ganhar a eleição se mantém muito grande. Acho que talvez cresça no sentido de se a gente pensar com o segundo turno. Realmente, aí aqui tucanando, né, indo concordar com o Thiago em parte, não acho que tenha necessariamente facilitado uma vitória no domingo, mas tem um aspecto que a gente vai ter que observar, e talvez a gente só vai poder analisar a posteriori. Esse cansaço que o debate provocou, que essa conflituosidade provocou, talvez possa fazer com que
um pedaço do eleitorado que não está com nenhum outro decida, olha, eu quero que acabe esse caos, eu não aguento mais ver padre na TV, ver esses dois se batendo, eu só quero que isso termine. Seja indo para uma abstenção e desistindo de escolher, seja migrando ainda na reta final e falei, cara, tem que resolver que seja agora, enfim, mas é só uma hipótese. Agora, tentando olhar mesmo a questão por um outro ângulo, Thiago. A gente tem um universo de 10% a 15% dos eleitores que são ditos como indefinidos. 10% na espontânea, que dizem não sei a pergunta, e tem 85% que já tem certeza que não mudarão de voto, então fica entre 10% e 15%. E nas pesquisas qualitativas, inclusive a do Pulso, durante o debate da noite de quinta-feira... Feito pelo Instituto Travessia. Exatamente, se fala muito em proposta. A gente fez um podcast passado que também tinha uma análise de qualitativa do Instituto Ideia, igualmente falando do interesse em proposta em referência ao debate da Band. Ao mesmo tempo, Eduardo Graça ouviu indecisos e todos reclamaram da falta de propostas. Nesse aspecto, você acha que a Simone Tebet pode crescer, inclusive o suficiente para virar em cima do Ciro Gomes diante desse cenário? Então, é muito tentador analisar e projetar a Simone passando o Ciro, né? Ela fez mais um debate bom, então tanto os eleitores, né, que o Instituto Travessia acompanhou consideraram isso, e em todos os debates acho que fica um saldo positivo do desempenho da Simone. Eu discordo do Paulo Celso aí abrindo uma segunda divergência aqui sobre o Ciro Gomes. Eu não gostei do Ciro Gomes hoje na Globo. Eu achei ele confuso. Em vários momentos ele se enrolava nos números. Ele sempre é muito assim, né? Usa palavras difíceis e muito número. Mas eu achei que hoje ele estava especialmente confuso mesmo. E tem uma escolha, né? Ele fez uma escolha pelo Lula nesse debate, a impressão que me deu. No primeiro embate dele com o Lula até brinca com ele, né, de que ele estava nervoso, e eu senti a mesma coisa. Houve um momento também que ele estava falando uns números de educação na Colômbia. O Brasil garante 25 vagas para cada, 25 vagas para 18 vagas para cada grupo de garotos de 18 a 25 anos. 42 vagas, só corrigindo. E o Ciro tem um negócio que é assim, a campanha do Lula fez uma reação ali depois do debate da Band, de começar a trazer o Bolsonaro também para o debate da corrupção, falando casos muito mais fáceis de serem comunicados para a população. Rachadinha, compra de imóveis com dinheiro vivo. O Ciro traz alguns casos que são de difícil compreensão. É a venda do gasoduto que teve problema, da refinaria Landulfo Alves. E são casos assim que as pessoas não compreendem. Assim. Então, eu não gostei do Ciro novamente. Eu acho que teve uma reta final do Ciro aí de campanha que ele acho que se perdeu, e eu não vejo problema do Ciro ter críticas ao Lula, mas ele novamente, num embate com o Bolsonaro nesse debate, ele pegou leve ali, e é uma campanha com um incumbente participando, portanto os outros são candidatos opositores, os outros têm que posicionar críticas em cima do atual presidente. Então eu não gostei do Ciro, gostei da Simone. Então, respondendo a sua pergunta, é muito tentador achar isso, assim, a gente tem aí nessa última pesquisa da Datafolha divulgada ontem, o Ciro Gomes com 6% e a Simone Tebet com 5%, né, dos votos válidos. Então está muito próxima essa distância. A gente teve um evento televisivo hoje de repercussão gigantesca, estava vendo os números aqui que eu estou trazendo. O evento chegou a ter 30 pontos no Ibope, é mais ou menos a audiência da novela Pantanal, depois o último bloco teve 18,9, parece, de audiência. Então é um evento televisivo, uma exposição televisiva que a gente só teve igual ali no Jornal Nacional, ali dos candidatos, né? Os outros debates não chegaram bem perto. Acho que isso explica muito os candidatos ficarem tensos. Eu estava reparando ali que no início do debate, aquele clássico boa noite, né, que os estrategistas de campanha sempre aconselham, né, para parecer educado. Boa noite para quem está assistindo, cumprimentando a emissora que está promovendo o debate. Só a Soraya Tronic foi fazer isso. Então estava todo mundo muito tenso. O debate foi longo, foi um debate de 3h20, nitidamente todo mundo ficou cansado, mas foi um evento de exposição gigantesca. Então é tentador que a gente aqui projete mais uma vez uma Simone tendo um desempenho ainda melhor, porque ela foi bem no debate, e os eleitores indecisos que o Instituto Travessia acompanhou também acharam isso. Agora, ainda falando do Ciro, em vários momentos o Lula tentou
puxar ele para o debate, mas não no sentido ruim da palavra, né? Trazer ele para tentar tabelar. Mesmo quando o Ciro subiu um pouco o tom em relação ao Lula, ele falou, você participou do meu governo, ele tinha sempre esse tom. E mesmo com a Simone Tebet também, não havia um tom ali muito de embate entre o Lula e a Tebet. A gente já está vendo aí uma projeção de segundo turno. Acho difícil o Ciro pessoalmente apoiar o Lula ou o Bolsonaro, mas o Lula certamente mira no PDT, né? Eu acho que sem dúvida, né? Acho que o Lula, ainda que, independente do fato de o Ciro na física apoiar, dizer que vai votar, etc e tal, eu acho que o partido dele certamente, né, o presidente Carlos Lula, presidente do PDT, não que o PDT em si tenha voto, eu acho que o voto é muito mais do Ciro, mas o presidente do PDT já falou que a decisão será qualquer um que não seja o Bolsonaro, né? Acho que a Simone é o caminho natural, acho que o MDB, um pedaço do MDB já queria ir com Lula antes, o MDB tem pedaço que quer de tudo um pouco, mas acho que o caminho natural, mais natural dela, e acho que ela adotou um tom mais ácido também com o Bolsonaro do que com o Lula, acho que isso é claro, acho que tem afagos ali nítidos. Agora, a questão eu acho que não é só segundo turno, eu acho que o Lula está preparando governabilidade também, desde o início. Acho que o Lula, ao acenar para eles, ele sabe que esses dois grupos terão de fazer parte de uma base parlamentar dele, tanto o MDB quanto o PDT. Isso não vale para o Bolsonaro, né? O Bolsonaro sendo reeleito, o PDT não fará parte da sua base parlamentar e o MDB vai continuar fragmentado. Um pedaço vai, outro pedaço não vai. Então eu acho que é um aceno de segundo turno, mas é um aceno de governo também. Me chamou a atenção uma coisa, que eu achei até uma falta de cuidado do Lula querendo atrair esse MDB, que lá no início do debate, né, que ele insinuou que o Temer foi golpista, né? E assim, claro, a gente sabe que o MDB é uma federação com muitos interesses, muitos caciques já apoiam o Lula, mas do ponto de vista de ter assim, um apoio completo ali de MDBistas, inclusive eu acho que esse é o ponto que o Paulo Celso fala, é mais do que simplesmente o apoio no segundo turno, no suposto segundo turno, mas para governar, ele ter dado essa pancada no Temer, assim, me pareceu um pouco gratuito ali de um Lula que, de novo, estava muito incomodado com o debate da corrupção e o padre tirou o Lula do sério, assim. Eu acho que não só o Lula, né? Paulo Celso, o padre tem que estar lá pelas regras, né, do debate, por tudo que se convencionou. Agora, é complicado, né, um sujeito como ele participar de um evento tão importante. Eu acho que se não fosse um evento... A gente já teve anos que não houve debate presidencial, né, de grande expressão, e acho que não fosse a presença dos dois maiores líderes populares do Brasil numa mesma eleição, que você realmente... Todo mundo queria ver o Lula e o Bolsonaro na televisão, frente a frente. Então, se fosse uma normalidade, um cenário que a gente teve aí várias eleições, talvez as emissoras repensassem a hipótese de ter o debate por serem obrigadas pela lei eleitoral. A lei eleitoral obriga que você coloque em qualquer concessão pública, isso vale tanto para a rádio quanto para a televisão, os candidatos de partidos que tenham pelo menos 5 congressistas, né? Deputados e senadores somados. E o PTB do Padre Kelmon, que é o partido do Roberto Jefferson, tinha o Roberto Jefferson como candidato, e ele foi, a Justiça Eleitoral proibiu que ele se candidatasse, e ele decidiu lançar o Padre Kelmon. Desde o início, a ideia do Roberto Jefferson era ser uma linha auxiliar do Bolsonaro. O Roberto Jefferson, no pós-mensalão, lembrando aqui um pouco, o Roberto Jefferson é um símbolo do fisiologismo brasileiro desde a década de 80. E ele vem assim, participa dos governos Fernando Henrique, Lula, de fato, quem denuncia o mensalão, mas ao ser pego, né, ele é pego fazendo o mensalão e denuncia. Quando ele perde as eleições subsequentes, vai preso, perde as eleições, e ele encontra no bolsonarismo e na extrema-direita uma forma de reagrupar sua turma e tentar conseguir, como mais radical direitista brasileiro, voltar a se eleger e fazer o seu partido sobreviver. Então é por isso que o Padre Kelmon está lá, é só para isso, ele está ali para ser uma linha auxiliar realmente do presidente da República. Agora, eu tenho expectativa no estudo que o Maurício Moura, que a gente publicou essa semana no Globo, um estudo sobre a previsão de bancadas, e
Por essa previsão, a cláusula de barreira que vai vigorar nessa eleição pode acabar com 9 partidos nanicos, né? Pequenos e nanicos. Tem, claro, partidos históricos, partidos que têm valor ideológico, o próprio PSOL está em risco nessa eleição, mas o PTB é um dos partidos que tem grande chance de desaparecer ou de perder espaço na televisão. Então eu acho que a cláusula de barreira brasileira esse ano ela é mais rígida, mas ela continua aumentando o sarrafo, digamos assim, em 2026 e em 2030, e eu acho que isso é muito importante para a normalidade do debate político brasileiro, para se botar na televisão quem tem representatividade. De fato, era óbvio que não era para o Padre Kelman estar lá, isso é uma disfunção da nossa legislação eleitoral atual, que está em franca melhoria a partir dessa cláusula de barreira que vai se tornando cada vez mais rígida. Eu acho que o padre, claro, ele traz o entretenimento, né? As graças, virou os memes, né? Então, quando a Soraya Tronic fala que ele é um padre de festa junina, pergunta se ele não tem medo de ir para o inferno. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor diria para consolar essas famílias, esses órfãos que estão até agora esperando uma ajuda do governo? O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? Se a senhora soubesse o que é, a senhora não estava desrespeitando um padre. Mandando o padre para o inferno. As redes, né, ficam em polvorosa, etc., mas para a qualidade do debate é muito ruim, assim. E a postura dele, a gente já teve outros candidatos de partidos menores participando de debates e que não foram mal educados, assim. Então, a todo momento ele interrompia e infringia a regra do debate. Então, isso acabou sendo muito ruim ali. Mas acho que ele estava lá para isso, né? Ficou parecendo isso, que a estratégia foi, no primeiro bloco, o Bolsonaro foi mais agressivo, recebeu esse recado de que pegou mal e terceirizou. E aí o Padre Kelman foi para cima para tentar desestabilizar, né? Para tumultuar. Fazia as perguntas, não deixava, né, ninguém responder. Quando o Lula foi tentar responder, ele ficava falando em cima. Ele estava ali para isso mesmo, para obter esse tipo de reação, né? Não, e eu acho que a Soraya Tronic, que é de um grande partido, também tem essa possibilidade, é ótima frasista. Então, se é por entretenimento, eu acho que a gente tem garantido em 2026, se a Soraya for candidata, União Brasil nos ofertar isso, o entretenimento segue garantido. Mas do meio para o fim do debate, ela teve momentos muito difíceis, né? Ela não conseguiu desenvolver raciocínios, ela meio que se perdeu no embate com o Padre Kelman e dali por diante parece. Ela sentiu depois que o Bolsonaro disse que ela tinha pedido cargos a ele no governo e que ela tinha sido eleita com apoio, né? Dizendo que tinha um apoio dele, Bolsonaro. Dali em diante ela se perdeu. Ela se perdeu no debate. A gente não pode deixar de falar do Luiz Felipe Dávila, né? Felipe Dávila, na verdade, né? Nós precisamos avançar com a agenda liberal. Nós precisamos abrir a economia do Brasil, porque nenhum país ficou rico fechando a sua economia. E é isso que os governos de esquerda gostam de fazer. Que faz mais uma campanha de partido novo, assim, com muitos problemas, assim, né? Eu acho que uma campanha que não se destaca, uma campanha de um candidato com pouco carisma. A gente não lembra nenhum grande momento dele da campanha. Então, o Partido Novo continua sendo um partido com muitas dificuldades de sair de um gueto ali de classe média alta, classe alta, mas que tem um símbolo, que a gente vai falar daqui a pouco, que é Romeu Zema em Minas Gerais. O Felipe Dávila, de vez em quando, queria trazer o Zema como uma plataforma ali, mas ele não aconteceu na campanha, a verdade é essa. Vamos aproveitar esse gancho então para falar das pesquisas do Datafolha. Daqui a pouquinho a gente fala de Minas. Eu acho que o grande tema é São Paulo, né, em que havia aquela dúvida se haveria ainda uma disputa pelo segundo lugar, por quem iria... Por linhas tortas eu acertei. Para o segundo turno. Parece que o Tarcísio de Freitas está se consolidando e deve realmente ir ao segundo turno, inclusive com um desempenho um pouco melhor nas sondagens de segundo turno contra o Haddad, né? Parece, né? Ele cresceu 3 pontos em uma semana, é um crescimento relevante, né? Fora da margem de erro. E o Garcia estagnou, né? Ele, inclusive, perde um ponto, flutua um ponto para baixo nessa pesquisa, e aí ficam 9 pontos de distância. Fernando Haddad, do PT, aparece com 41% dos votos válidos. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tem 31%. E Rodrigo Garcia, do PSDB, está com 22% dos válidos. É improvável que os atributos que o Garcia tem ali de máquina estadual, ainda que isso ajude, não é muito provável que ele consiga, em 3 dias, resolver uma diferença dessa. A questão que fica é que aí a eleição de São Paulo fica bem aberta, né?
porque o segundo turno o Tarcísio vem se recuperando, mas o Haddad ainda tem alguma distância. Ela é menor no cenário do Haddad contra o Garcia e maior contra o Tarcísio. E aí, indiscutível que haverá uma nacionalização, né? Vai ser um debate sobre modelo Bolsonaro, eu acho que vai virar um debate sobre Bolsonaro. Assim, você quer o bolsonarismo governando São Paulo ou não, no momento atual em que o Lula vai melhor do que o Bolsonaro em São Paulo, como já falamos, para surpresa de boa parte das pessoas, se a gente discutisse isso 6 meses atrás. Tiago, e aí eu vou me socorrer um pouco do raciocínio da Vera Magalhães, que diz respeito à possibilidade de um segundo turno na eleição presidencial, olhando para os dados estaduais do Sudeste. Então o que a gente tem? O Tarcísio indo possivelmente para o segundo turno e crescendo. O Zema consolidado, provavelmente vencendo em primeiro turno. Será que ele apoia o Bolsonaro oficialmente no segundo turno? E será que um apoio do Zema ao Bolsonaro no segundo turno, contabilizado junto com o crescimento e a presença do Tarcísio em São Paulo, coloca o Lula em risco no segundo turno? Não, acho que não. Primeiro porque a eleição presidencial pode acabar no primeiro turno, né? Essa é uma possibilidade. Claro, se houver segundo turno. Mas eu acho que o Lula é muito favorito no segundo turno, assim, porque... em Minas, por exemplo, ele tem uma distância grande. Tá claro que tem um eleitor mineiro que vota em Zema e vota em Lula. Então, ainda que o Zema faça esse movimento de apoiar o Bolsonaro num suposto segundo turno, a gente já acompanhou milhões de campanhas, não existe essa transferência automática de votos. No Rio de Janeiro, Cláudio Castro também... nitidamente tem voto em cima de eleitores de Lula. O Marcelo Freixo não consegue ainda chegar ao mesmo patamar do Lula ali. Então, não concordo, assim, embora o seu cenário aí esteja correto, a gente tem um Sudeste aí pintando de segundo turno com candidatos muito competitivos bolsonaristas, né? Mas isso não ameaça o favoritismo do Lula num segundo turno, não. Só lembrando desses 2 estados aí que você citou, em 2002, 2006 e 2010, o PSDB ganha nesses 2 estados, né? O Aécio Neves ganha em 2002 e 2006 em Minas, o Anastasia ganha em 2010 e o Alckmin e Serra ganham em São Paulo. E nos 3 casos tem segundo turno entre tucanos e petistas, né? Entre o Lula e depois a Dilma. E isso, de fato, não fluiu de forma significativa, pelo menos. Nesse exercício, vai ser curioso entender, em caso de segundo turno para presidente da República, como o eleitor do Rodrigo Garcia em São Paulo vai se movimentar na eleição presidencial em segundo turno, caso isso ocorra. Sem dúvida. Vamos falar um pouco mais do Rio, então. Parece que a gente vai ter segundo turno, né? Havia aquela possibilidade do Cláudio Castro levar no primeiro, mas as pesquisas não mostram isso. Cláudio Castro, do PL, aparece com 44% dos votos válidos. Marcelo Freixo, do PSB, tem 31%. Rodrigo Neves, do PDT, tem 11% dos votos válidos. Agora, a situação do Freixo é difícil, né? Para conseguir tirar essa diferença num segundo turno em pouco tempo. Parece que o Cláudio Castro está numa situação bastante confortável. A primeira missão o Freixo parece cumprir. Evitar que o Cláudio Castro vença no primeiro turno, ainda não dá para cravar isso. Mas nesse momento o Freixo interrompe ali uma tendência que estava todo mundo achando há 2, 3 semanas, né? Indo para um segundo turno, o Cláudio Castro continua sendo favorito, né? As pesquisas de segundo turno dão isso. O Freixo ainda, embora tenha feito toda uma remodelagem do discurso em uma série de assuntos, como a questão das drogas, etc., ele ainda não conseguiu reduzir a tal rejeição dele que tanto se fala, né? E é um muro com relação a esse crescimento do Freixo, assim. Essa rejeição dele torna difícil ele ser um candidato que vence uma eleição majoritária. Ele ainda vai ter 4 semanas para, num confronto mano a mano com o Cláudio Castro, também tentar fazer crescer essa rejeição ao Cláudio Castro. Então, na reta final, o Freixo começou a usar muito na televisão as denúncias de corrupção envolvendo o governo do Cláudio Castro. Há uma dúvida aqui minha sobre esse comportamento de um eleitor hoje do Rodrigo Neves, esses 11%. O que eles vão fazer? O que o prefeito do Rio, Eduardo Paes, que teve uma participação, discreta na campanha do Rodrigo Neves, o que ele fará no segundo turno? Me parece uma eleição aberta indo para o segundo turno, mas com o Cláudio Castro ainda favorito. E eu acho que tem uma coisa que
se para cima, né, a influência dos estados sobre a presidencial parece limitada, eu tenho um pouco de dúvida sobre a influência da presidencial para baixo, né? Tem estados que tradicionalmente o eleitor quer associar seu governante ao presidente da República. A Bahia é um caso. A Bahia, frequentemente, ela acompanha o candidato à presidência da República. O Amazonas tem esse fenômeno também. Eu acho que é importante ver, caso a eleição nacional se decida no primeiro turno, qual vai ser o impacto. Aí sim, do eventual Lula eleito presidente, vindo aqui no Rio e tentando carregar o Freixo, se é que o Lula vai fazer isso, né? A campanha do Cláudio Castro, por exemplo, já tem um cenário para essa hipótese, que é dizer que o Lula é republicano e que, portanto, Castro vai trabalhar com ele sem problema, mas é claro que tem um peso, e se a gente lembrar, o Cabral fez uma campanha muito marcada disso, né? Era unindo forças, era o mote da campanha, a reeleição do Cabral era exatamente em cima da pegada de que o Rio de Janeiro precisava ter do presidente da República a seu lado. O Rio de Janeiro é um estado que está em regime de recuperação fiscal, de fato é um estado muito dependente das decisões do governo federal. Então, eu acho que a influência de um eventual Lula eleito no primeiro turno sobre a eleição do Rio pode ser relevante. A gente vai se comprometer aqui, vamos dar pitaco se vai ter segundo turno ou não? Vamos embora. Eu acho que decide no primeiro turno. Qual delas? Presidencial? Presidencial. Não, a gente está falando da presidencial. Estamos falando da presidencial. Paulo Celso. Eu vou dizer que fica pro segundo turno por uma pequena margem, muito pequena margem. Eu aposto no segundo turno também, na presidencial, por conta da abstenção, que eu acho que vai prejudicar um pouco o desempenho do Lula. Eu acho, vou acompanhar a Carol Moran, e assim dá pra gente dividir a aposta e cada um paga só um almoço pro outro. Não precisa ficar 3 contra 1. Então, eu acho que é muito difícil, mas acho que termina domingo. Gente, vamos encerrar esse papo, porque a redação já tá tudo escura aqui em volta da gente. Só tem luz no estúdio e tá um breu aqui em volta. E domingo a gente está aqui de volta também com podcast A Quente, com o resultado do primeiro turno das eleições. Thiago Prado, Paulo Celso Pereira, muito obrigada pela participação. Até domingo. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Valeu, gente. Até domingo. Tchau, tchau. Até domingo, Carol. Até domingo, Thiago Maltic. Um abraço a todos. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.